Olá amigos, vamos ler hoje o capítulo 11 de João. Mais uma vez há aqui um grande milagre feito por Jesus. Neste caso foi Lázaro. Toda a gente já ouviu falar da ressurreição de Lázaro. Então vamos ler o texto e já vamos comentar um pouco. Então capítulo 11. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. O seu irmão Lázaro se achava doente. As suas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Seus discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara da sua morte e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Paramos aqui, o versículo 27, já vamos ler o resto, até ao 37. Então, aqui, João que é chamado o discípulo amado. Ele é o amado, ele fala de amor de uma maneira no seu Evangelho, nas 3 cartas que tem, a primeira, a segunda e a terceira de João, fala muito no amor. Ele também é chamado o discípulo amado. E aqui aparece Lázaro também, e aquele a quem Jesus ama, e diz que Jesus ama a Lázaro, a Maria, a Marta, eram 3 irmãos. Então este João fala assim no amor. Quando se fala do discípulo amado, fala-se de João, mas o João faz questão aqui de dizer que Jesus amava outras pessoas, o Lázaro, a Maria, a Marta, e Jesus amava a todos, mas tinha ali uma ligação especial com alguns. Dentro dos próprios discípulos havia vários níveis de intimidade. Dentro de todos os discípulos, que eram muitos, Jesus escolheu 12 que estavam mais próximos, e dentro dos 12 escolheu Pedro, Tiago e João, que estavam mais próximos. Por exemplo, quando ele vai ressuscitar a menina, ele diz: Talita cumi. Ele tinha entrado só com Pedro, Tiago e João. Quando sobe ao monte e quando acontece a transfiguração no monte, também só estava Pedro, Tiago e João. Mas depois havia ali, Pedro tinha aquela ousadia louca de fazer coisas muito impetuosamente, mas João era mais próximo. Quando estavam na ceia e quiseram saber quem é que o ia trair, quando Jesus aludiu ali assim de uma forma subtil, e eles depois quiseram saber, foi com João. Pergunta-lhe lá. João era aquele que tinha mais proximidade, mais intimidade. Por isso devemos estar aqui atentos ao seu Evangelho, porque ele conhecia Jesus de muito perto. Então Jesus fala aqui que este
Lázaro e as suas irmãs eram muito amados de Jesus. E Jesus ouviu dizer que ele estava doente. Lá naquela região onde ele estava a ser perseguido, Jesus tinha voltado para a Galileia com os discípulos por causa daqueles fariseus, aqueles sacerdotes todos que seguiam aquele sistema religioso e estavam com receio do que Jesus poderia vir fazer ao seu sistema. Então tentaram apedrejar várias vezes a Jesus e ele foi outra vez para a Galileia, aquela região onde ele tinha crescido. Ele tinha casa em Cafarnaum e os seus discípulos estavam lá com ele. Então aqui Tomé ficou aqui preocupado que não era só Lázaro que tinha morrido, mas que iam morrer todos com ele. Ficou preocupado. Mas Jesus disse, enquanto é dia, nós temos que fazer as obras do Pai. Ele já tinha dito no outro lugar, não é? É dia e temos que mostrar a luz. E Jesus lá vai para Betânia, que ficava perto de Jerusalém, e fala com Marta. Marta e Maria eram duas irmãs, mas eram muito diferentes. A Marta era muito impetuosa, também um bocadinho como o Pedro, estava sempre a fazer coisas e foi logo a primeira a ter com Jesus, foi logo a correr ter com Jesus. E Maria ficou sentada, quieta, à espera do que é que iria acontecer. Maria era sempre assim, ficava mais quieta, mais meditativa. E Marta foi ter com Jesus. E sabia que Jesus era a resposta, ela já queria que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado, mas estava confusa, não é? Porque o seu irmão já estava morto há 4 dias. Jesus dá uma resposta, quando lhe falam da morte de Lázaro, que era para a glória de Deus. Nunca nas Escrituras dizem que uma morte, uma enfermidade, uma catástrofe é para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus é sempre a cura, a restauração, a salvação. E aqui, quando Jesus queria dizer que esta enfermidade era para a glória de Deus, não era para ele morrer, quer dizer que era mais um destes sinais messiânicos. Lembram-se que eu falei no cego de nascença, que também era uma exceção, que Jesus tinha dito que era para a glória, que não tinha sido ele nem os pais a pecar, mas era para que se manifestasse a glória. Então os sinais messiânicos eram um cego de nascença, por exemplo, Lázaro morto de 4 dias e depois o sinal de Jonas. São sinais messiânicos e para a glória de Deus significa o bem, a cura, a restauração. Não há aflições malignas, coisas terríveis para a glória de Deus. A glória de Deus, a alegria do Senhor é que sejamos fortes, saudáveis e felizes. Deus criou o homem para a sua glória, para a sua alegria. A glória de Deus é aquilo que o alegra, é a restauração das pessoas, é a cura das pessoas. Tendo dito isto no 28, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isto, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fizera encontrar, ou fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado e perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? E ficamos por aqui, em termos de texto, neste vídeo. Então, Jesus estava aqui a ser questionado. Ele, se abriu os olhos de um cego de nascença, não podia ter evitado que esta pessoa que estava doente morresse? Era uma boa questão. Mas Jesus esperou só mais um pouco, para que eles vissem mais um dos sinais messiânicos. Ele esperou mais um pouco. E mesmo assim,
Ele, quando viu a comoção de Maria, a tristeza que estava no coração de Maria, como ele amava muito aqueles 3 irmãos, ele chorou também. Jesus chorou. E isto não era só para mostrar ali fazer um teatro. Deus tem emoções. As emoções que os homens têm é porque são à imagem de Deus. As nossas emoções não é uma fraqueza. Deus tem emoções. Muitas vezes na Bíblia aparece Deus que se comove, Deus que se enfurece, Deus que ama, a compaixão de Deus, a alegria de Deus, que Deus tem alegria. E aqui Jesus chorou. Jesus não chorou só porque era homem, mas ele era o Filho de Deus e era homem, e com certeza ele chorava, ria, mas o que eu quero enfatizar é que estas características humanas estão em nós porque elas vêm da nossa imagem e semelhança de Deus. E essa imagem que existe de Deus nas religiões, de que Deus é uma luz insensível, imutável, que não sente nada, que não, assim, uma coisa abstrata, não é aquilo que é revelado nas Escrituras, não é o Pai que Jesus revelou. Então aqui vai-se cumprir, agora eu não vou ler mais, vamos falar no próximo vídeo, mas vai-se cumprir mais um dos sinais messiânicos. Eu agora quero só aqui deixar-vos esta característica de Deus, que Deus ama, que Deus se alegra e que Deus fica feliz com a restauração das pessoas, não com o seu mal. Eu vou terminar este vídeo, continuamos no próximo e vão lendo sempre estes textos, vão meditando e procurem conhecer atrás da letra a pessoa de Deus, do legislador, a pessoa aquele que é a origem do texto escrito, quem está por trás. Porque embora tenha sido um homem que o escreveu, neste caso o Evangelho de João foi um apóstolo, um discípulo de Jesus, mas Deus, o Pai, está a revelar-se sempre através destes textos, através das Escrituras. Até ao próximo vídeo.